Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Good para Ver e Ouvir, um podcast 100% original de Dr. Good, que te dá dicas valiosas e te ajuda a ser a sua melhor versão todos os dias. Eu sou Lígia Favoreto, jornalista especializada no mercado farmacêutico de saúde e beleza há mais de 15 anos, e vou conduzir uma série de conversas com profissionais sobre suplementação, vitaminas, sono e alguns outros temas. Hoje nós estamos aqui com a doutora Paula, pediatra natural de Brasília, formada pela Universidade de Ribeirão Preto, fez residência em pediatria pela Santa Casa de São Paulo e é especialista na área pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Pós-graduada em nutrição pediátrica pela Boston University e educadora parental pela Positive Discipline Association. Hoje tem um perfil no Instagram, o @pediatranaweb, e a doutora Paula acumula mais de 200 mil seguidores, que em sua maioria são pais e mães que buscam dicas de pediatria. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Lígia? É um prazer estar aqui com vocês. É um assunto que eu gosto de abordar sempre, de conversar e poder ajudar aí os pais que estão em casa e que eventualmente têm alguma dúvida sobre suplementação, nutrição infantil, que é uma ansiedade muito grande da maioria. Com certeza, para a gente é um prazer enorme estar te recebendo aqui. E nesse episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre nutrição infantil nos primeiros anos de vida. Vamos lá? Chegou a hora de ser a sua melhor versão. Good para ver e ouvir te ajuda a descobrir um mundo novo. Com uma rotina leve e de um jeito muito mais gostoso. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, quais são as etapas do processo de nutrição? Lígia, basicamente a gente tem 4 etapas no processo de nutrição. A ingestão do alimento, a digestão, que vai acontecer ali no intestino, a absorção dos nutrientes e a eliminação daquilo que não foi aproveitado. Essas são basicamente as 4 etapas. Isso é uma dúvida recorrente, doutora? Os pais têm essa dúvida aí sobre as etapas da nutrição e como que eles podem ficar atentos, né, aí ao que melhor pode ser oferecido na nutrição infantil? As etapas da nutrição em si não são exatamente uma dúvida comum, mas a dúvida é como fazer, às vezes, o meu filho chegar a ingerir? Ou será que o meu filho tem um problema de digestão ou de absorção, né? É mais nesse campo. A gente acaba orientando os pais desde o início, quando a gente tem a oportunidade ali, desde o início da introdução alimentar, a se atentar especialmente no tipo de alimento, na qualidade dos alimentos que eles oferecem para as crianças. Então, hoje a gente já sabe que hoje a gente já sabe que crianças que recebem alimentos de alta qualidade logo no início da introdução alimentar e que isso é feito de forma consistente nos primeiros anos, eles têm mais chances de lá na frente serem menos seletivos, terem menos déficit nutricional do que as outras crianças que tiveram acesso a muitos alimentos inapropriados, industrializados, açucarados, desde o início. Além do que, quando a gente fala com pai, mãe e familiares de forma geral, a gente sempre vai falar do exemplo, porque é muito importante que os pais passem para os filhos bons exemplos, porque é assim que eles vão aprendendo. É muito comum a gente ver um pai que dá, por exemplo, um abacate para a criança e já dá com aquela cara de, nossa, mas é muito ruim isso aqui. É muito sem graça. Esses dias eu atendi um que colocou açúcar no abacate. Era isso que eu ia comentar, deve acontecer muito, né, doutora? E para um bebê, né? Então, quando a gente compreende que a criança está num outro momento do desenvolvimento, a gente para de projetar nessa criança as nossas experiências. Então, o nosso paladar ele já está totalmente modificado. O paladar da criança, não. Claro que ele é influenciado pelo que a mãe come, né? Aquela criança que amamenta, o leite da mãe tem alguma coisa do sabor do que ela come. Mas é na introdução alimentar e na exploração dos alimentos nos primeiros anos que essa criança vai formar o seu hábito alimentar, né? Inclusive as suas preferências, ali até os 3, 4 anos de idade. Então, os pais tendo essa consciência,
eles tiram um pouco da cabeça essa ideia que dó não dá açúcar, né? Ai, tadinho do meu filho. E aí a gente começa a rever algumas coisas, porque quanto mais alimento assim eu dou, pior vai ser o comportamento alimentar do meu filho lá na frente. É bem o que você disse, né? A criança, até então, ela nunca teve acesso ao abacate com açúcar, né? Então, ela não tem essa memória de paladar ainda, né? Exatamente. E a partir do momento que você tira da ignorância, aí é que o negócio fica complicado. Para você ter ideia, 30% das nossas crianças, na primeira infância, consomem bebidas açucaradas. E aí a gente está falando de refrigerante, de suco adoçado, de aqueles sucos industrializados, de leite adoçado com Toddy, com leite achocolatado. Enfim, essas crianças estão sendo expostas muito precocemente à alimentação rica em açúcar. E isso é extremamente preocupante, porque a gente já sabe que nos primeiros anos de vida, a gente define muita coisa da nossa genética ao longo da vida. E muita coisa que a gente nem herdou do nosso pai e da nossa mãe, né? Mas que teve muito a ver com as coisas que a gente teve contato, entre elas a alimentação. Doutora, a gente tem visto aí na mídia, né, um crescimento muito grande justamente desse tema, né, de nutrição infantil, desde o aleitamento materno aí, e os primeiros anos da infância. Você acredita que isso se deva justamente a esse consumo desenfreado aí de produtos industrializados? Sim, a preocupação, eu acho que ela tem dois motivos. O primeiro é a informação, né? Então, hoje, a informação está aí para quem quer. A maioria de nós consegue, né, ter acesso à informação com rapidez e com muita facilidade. Então, a gente sabe que 20 anos atrás, as propagandas de televisão eram muito mais apelativas, elas faziam muito mais apologia a dar determinados alimentos para as crianças, como se aquilo fosse uma coisa saudável. Então, isso já por si, já trouxe uma maior consciência alimentar e nutricional para os pais, o que não significa necessariamente que houve uma melhora no comportamento dentro das casas, porque, ao mesmo tempo, a gente tem muito mais acesso a alimentos que são industrializados, que são muito ruins de forma geral. Então, uma coisa é a teoria de você ver e dizer, nossa, eu não vou dar isso para o meu filho. Outra coisa é você ter um filho que está crescendo, existe uma pressão social muito grande para dar determinados alimentos. Às vezes, seu filho começa a ir para a escola, o amiguinho come. Então, eu acho que esse questionamento e essa atenção que a mídia, que os pais, que as famílias têm dado, tem muito a ver com a consciência e também tem a ver com essa coisa da facilidade que se tem hoje em dia em ter acesso a alimentos que não são tão bons. Claro que isso tem mudado, mas ainda é uma coisa muito forte no nosso meio, tanto que o índice de obesidade infantil é alarmante. A gente assim, teve um crescimento muito grande das crianças obesas. Eu acredito que isso também tenha sido uma coisa que chamou a atenção dos pais. E muitas crianças, inclusive, com colesterol alterado, né, que a gente não via alguns anos atrás. Doutora, a nutrição, obviamente, está diretamente relacionada ao desenvolvimento infantil, né? Então, como ela pode ser benéfica e também prejudicial? Explica um pouquinho para a gente. Uma criança, para ela crescer plena, saudável, ela precisa estar bem nutrida, né? O que às vezes as pessoas não entendem é que a criança pode crescer e ela ter algum déficit nutricional. O fato dela estar crescendo não significa que ela é saudável. O fato dela estar, às vezes, mais com o peso acima até do esperado, mais rechonchudinha, mais fofinha, não significa que ela é saudável, né? E muitas vezes a deficiência de micronutrientes é o que mais vai preocupar a gente de forma geral. E de vitaminas, né? Porque essas crianças que têm uma alimentação progressivamente pior, porque o bebezinho geralmente come até melhor, entre 1 e 2 anos isso vai piorando, quando chega ali com 3, 4 anos é um caos, com 5, 6, 7 anos não comem nada, eles têm uma alimentação extremamente regrada. E aí você tem problemas de imunidade,
Eu não estou falando de imunodeficiência, porque às vezes os pais já pensam, nossa, meu filho tem uma deficiência de imunidade. Não é isso. Eu estou falando que o sistema imune dele não está tendo substrato para trabalhar direito. O cérebro dele, que tem um potencial gigante, não está tendo substrato para se desenvolver da forma plena. Claro que vai se desenvolver, mas não vai se desenvolver como poderia. Muitas vezes o seu filho vai chegar numa estatura legal, mas ele poderia ter chegado mais se ele tivesse tido uma nutrição adequada. Então, às vezes, não são coisas que saltam aos olhos, mas são coisas que estão ali e que vão passando despercebidas, mas que, no final das contas, poderia fazer diferença. Então, processos alérgicos, muitas vezes, poderiam ser diminuídos ou até evitados, processos de doenças autoimunes, até processos psiquiátricos, muitas vezes, de depressão e ansiedade, estão associados à deficiência de vitaminas e minerais. Então, tudo isso, no fim das contas, vai fazer diferença. Como eu falei, às vezes não é uma coisa gritante. Às vezes o cuidador olha, mas meu filho é saudável. Mas se você for ver mesmo, aquela criança poderia estar muito melhor. E a gente ainda tem a visão, né, de que o bebê ou a criança gordinha são os mais saudáveis, né, doutora? Foi muito importante e esclarecedor essas informações. E você sabe que isso é uma briga no consultório. Porque você convencer uma mãe e uma avó de que o fato do filho dela, do neto dela, não estar com as dobrinhas que ela gostaria, não significa que ele está doente. Isso assim, um ponto altíssimo de dificuldade no consultório, mas que a gente trabalha todos os dias ali um pouquinho. Bom, então, para a gente desmistificar isso aqui no nosso podcast, né? Com certeza. Doutora, como deve ser, né, a nutrição aí nas crianças nos primeiros 2 anos? Por que esses primeiros 2 anos são tão determinantes assim? Então, os primeiros 2 anos, eles vão fazer parte ali dos 1000 dias, né, que a gente fala. Os 1000 dias vão desde a concepção ali, da gestação, até o final do 2º ano. E esse período é um período que a criança é mais vulnerável do ponto de vista genético e metabólico. Então, crianças que são expostas a excesso de açúcar, por exemplo, nessa fase, vão ter maior risco futuro de diabetes, de doenças cardíacas, de obesidade. E aí a epigenética, que é aquela coisa do ambiente agindo no meu gene, ele age de forma muito forte. Então, eu posso modificar o genoma do meu filho só com os alimentos que eu ofereço para ele, né? Então, eu posso dar start, eu posso ativar genes de doenças que a minha família nem tinha para passar para ele por causa do tipo de alimentação que eu ofereço. Então, a gente realmente é muito chato nos primeiros 2 anos, porque essas crianças, metabolicamente e geneticamente, são muito vulneráveis. Então, é uma fase que a gente pede para que os pais tenham muita atenção no que vão oferecer, evitem os alimentos industrializados, os embutidos, os alimentos açucarados, enfim, os ultraprocessados, para que essa criança tenha o seu potencial genético respeitado e não tenha aumento do risco de doenças metabólicas futuras. Muito bem, doutora. E quando que a gente pode fazer aí uma alimentação complementar, né? Assim, introduzir aí esses nutrientes, vitaminas de uma forma complementar? Você diz quando a alimentação da criança não é suficiente. Isso, exatamente. Então, isso é muito individualizado, né? Então, geralmente, com 1 ano de vida, a gente vai fazer os primeiros exames nessas crianças. Existem protocolos hoje de suplementação de vitamina D e de ferro, já desde o nascimento, tá? Então, isso já existe, esse protocolo no Brasil. E aí, esses índices que a gente suplementa, eles são corrigidos a partir do momento que a gente começa a fazer os exames de rotina ali com 1 ano. Então, se com 1 ano a gente faz o exame e a gente percebe que essa criança tem algum déficit, a gente já começa a suplementar. Até porque algumas vitaminas dependem da alimentação da mãe também. Então, quando eu tenho uma mãe
que amamenta, e tem deficiência vitamínica, algumas vitaminas no leite vão estar deficientes. Então, talvez essa criança também apresente algumas deficiências. E aí, a partir de então, a gente precisa suplementar. Mas eu vou te dizer que a fase mais crítica são as crianças maiores. As crianças ali com 4, 5, 6 anos, porque muitas já são bastante seletivas. E aí é difícil a gente introduzir frutas cítricas, por exemplo, alimentos ricos em vitamina C, e não é incomum a gente ter deficiência. E aí, nessa fase, muitas vezes a suplementação se faz necessária, sim. E aí a gente usa de suplementos para ajudar essas crianças, né? E sempre tentando fazer um trabalho de introdução das frutas, dos vegetais, mas nesse período, muitas vezes, só ficar, não, tem que comer frutas, não sei o quê. Não funciona, porque é um trabalho de formiguinha. Quando eu pego uma criança que já está seletiva com 6, 7 anos, isso aí muitas vezes vai até a adolescência. É um trabalho, assim, familiar, praticamente, porque a família muitas vezes já tem uma grande ansiedade. Então, faz todo sentido nessa idade a gente suplementar, muitas vezes B12, zinco, que vários têm deficiência, a própria vitamina C que eu falei, o ferro. Então, são itens que a gente tem que ir avaliando e muitas vezes prescrevendo. Muito bem, doutora, pegando esse gancho aí do que você acabou de dizer, né, que as crianças maiores aí já estão um pouquinho mais seletivas, às vezes as famílias não sabem como conduzir direito aí a introdução de frutas, verduras, legumes, enfim. Você acredita que seria essencial que as famílias e também as crianças tivessem uma educação alimentar e nutricional? Com certeza. Olha, seria incrível se a gente conseguisse que todas as pessoas tivessem acesso a esse tipo de educação. E se a gente conseguisse isso desde os primeiros meses, os primeiros contatos com o alimento, a gente mudaria completamente o nosso perfil de doença, né? Não só no nosso país, como no mundo. A relação com a comida que a gente tem hoje, ela é muito complicada, e a gente acaba replicando isso para os nossos filhos e perpetuando o que a gente aprendeu, melhorou um pouquinho, muitas vezes piorou um pouquinho, e a gente acaba replicando sem muito senso crítico, porque a maioria de nós pouco sabe sobre educação nutricional. É verdade, concordo. Acho que a gente precisa explorar mais isso, né, doutora? Com certeza. E voltando um pouquinho só na questão aí da suplementação, né, quando ela se faz necessária, quando é identificado um déficit, né, nas crianças, como que esses suplementos auxiliam, né, o organismo? Como que eles atuam no organismo das crianças? Cada suplemento vai agir de uma forma, né? Então, assim, cada vitamina, cada mineral, ele tem uma ação. Então, por exemplo, o ferro vai agir principalmente ali na produção de hemácias, de hemoglobina, que no fim das contas vai ajudar no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento ponderostatural, no crescimento da criança. Uma vitamina C vai ajudar na imunidade. O zinco vai ajudar no desenvolvimento das células, na multiplicação celular, na regeneração celular. A vitamina A vai ajudar na formação visual, o ômega 3 vai ajudar no desenvolvimento cognitivo. Então, cada uma delas vai ter uma participação. O selênio também vai ajudar na imunidade, vai ajudar, a colina ajuda no desenvolvimento ponderostatural também, no crescimento principalmente. Então, cada coisinha tem o seu papel. O ideal é a gente olhar esse paciente de uma forma individual, né? A gente vê o que ele está precisando e a gente suplementa. E aí eu estou falando quando tem déficit. Mas aquelas crianças que não comem bem, às vezes vale a pena a gente deixar um suplemento que tem um pouco de tudo, para que a gente garanta que essa criança está recebendo as doses diárias que ela precisa. Então, quando a gente tem déficit, a gente precisa, muitas vezes, agir com um pouco mais, ser mais incisivo. Então, quando a criança tem déficit, a gente precisa, às vezes, ser mais contundente. Ir lá e fazer uma dose maior. Mas para as outras crianças que são seletivas, que não comem tão bem, ou que estão com os níveis ali no limite, vale a pena manter uma suplementação diária, básica, sem níveis muito altos,
que a gente consegue comprar. Muito legal isso, né? Porque às vezes a gente pensa só no déficit, mas a criança que não se alimenta bem também pode ter essa prevenção, né? Bom, pessoal, nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Doutora Paula, super obrigada pela sua participação, por ter trazido essas informações tão valiosas aqui pra gente. Foi ótimo. Obrigada, Lígia. Sigam as redes sociais de Dr. Good e acompanhem os próximos episódios. Você que está ouvindo pelo Spotify pode conferir também no YouTube. E você que está vendo pelo YouTube pode ouvir também pelo Spotify. Até a próxima! Podcast Good para ver e ouvir. Um oferecimento de Dr. Good. Disponível no Spotify e YouTube.